Olá, boa noite! Começa agora o TV Com Tudo Mais desta terça-feira, 4 de fevereiro, dia do quadro da Coach, que vai falar sobre como alcançar o cargo desejado. No dia 15 deste mês, o nosso lutador catarinense Thiago Tavares estreia nos pesos penas do UFC e aqui pertinho, em Jaraguá do Sul. Então vamos saber como estão os treinos e a perda de peso. Você vai ficar impressionado com as refeições do nosso atleta. Olha, e quem aí de casa não gosta do aparelho de ar-condicionado exposto, agora vai poder aproveitar alternativas criativas para disfarçá-lo e deixar o ambiente ainda mais descontraído. E tem ainda aplicativos que ajudam na volta às aulas e também no aprendizado de disciplinas como português e matemática. Confira agora, aqui no TV Com Tudo Mais, que já está no ar. E a gente começa aqui o programa de hoje, desta terça-feira, com o quadro EUSA e a coach Carolina Linhares. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Certo. Olha só, a gente vai falar sobre jovens, né? Jovens já visionários. No caso aqui, nós temos um jovem presidente de 40 anos, que é um dos maiores cases, né, de sucesso mundial. E comparar um pouquinho com o estilo do jovem de hoje, que quer tudo muito rápido, quer tudo para ontem, Sim. né? Muitas vezes fica mudando de emprego, não faz um planejamento mesmo profissional. É fato isso, né? A gente sabe que hoje o jovem tem uma urgência muito grande. Ele entra numa empresa e pensa assim, dentro de um ano ele quer conquistar o cargo de gerência, né? Isso faz parte até pela essa urgência que ele foi construído, porque o jovem que hoje está entrando no mercado de trabalho, de 25, 26 anos, muitas vezes ele aprendeu a ler e escrever já utilizando o computador, utilizando o Google e assim por diante. Tá, a princípio, bem preparado, né? Mais do que... Sim, ele tem várias questões que ele está mais preparado, mas tem a questão de que essa urgência, que como, tipo, qualquer dúvida que ele tem lá, que tinha, pelo menos, com seus 10 anos de idade, ele digitava já no Google e o Google já trazia a resposta para ele. Então, esse senso de urgência é um senso de urgência que foi construído pela tecnologia. E aí ele entra numa empresa e ele acha que ele vai conseguir, com esse senso de urgência que ele tem, também crescer. E ele se desmotiva muito rapidamente por, às vezes, não conseguir esse crescimento tão rápido. Exatamente. E aí o que a gente traz hoje é o case, né, do Rodrigo Ked, que é o presidente da IBM Brasil. A IBM é uma das maiores empresas a nível mundial de tecnologia. É uma empresa que está em 170 países, fatura bilhões de dólares, tem mais de 100 mil funcionários. Só no Brasil tem mais de 70 mil funcionários. Então, é realmente uma situação, assim, astronômica, né? E o Rodrigo Ked, então, ele alcançou o cargo de presidência aos 40 anos. E aí as pessoas, poxa, que jovem, né? E hoje ele realmente é um ícone, assim, dentro do empresariado brasileiro, né? Uma assim, referência, mas tem jovem. Realmente, 40 anos é um homem jovem, é super né? jovem. É jovem. Né? Mas há quantos anos ele então, está aí investindo, é que tá. Né, nessa Na verdade, o que ele traz é isso. As pessoas hoje estão muito, assim, impressionadas com um jovem de 40 anos assumindo a presidência da IBM Brasil e questionam, nossa, mas você é tão jovem? Aí ele diz assim, eu sou tão jovem, mas eu comecei há 20 anos atrás na IBM. Então, olha que interessante isso. A permanência no mesmo local de trabalho. Permanência. Então aí está um ponto onde realmente a gente pode ver que pode ser um ponto que faça diferença para quem quer fazer uma carreira no sentido de buscar alcançar cargos altos dentro de uma corporação. É importante a permanência dentro da mesma, né? E ele coloca de que ele foi muitas vezes, porque ele, como a IBM é multinacional, né, está sediado em vários países, ele morou em vários lugares e ele foi assim assediado muitas vezes pelas concorrentes para que ele pudesse sair com o dobro de salário.
e ele realmente não saía pelo propósito que ele sempre viu na IBM. Então, assim, o que hoje ele diz, o que me faz ser presidente aqui, né? Ainda assim, a gente dá as dicas dele, porque ele deu 5 dicas que nós vamos passar, né? Mas o que ele diz assim, o que me fez ser presidente na IBM foi o propósito que eu encontrei nela desde o início, né? Que a IBM tem como propósito usar a tecnologia para favorecer a vida das pessoas, para melhorar a vida da sociedade. Então ele diz o seguinte, o meu propósito agora como presidente é fazer um mundo melhor para os filhos que estão nascendo. Ele apostou na missão da empresa. Ele apostou na missão, exatamente, no que a empresa tem como propósito de vida, entendeu? E ele fez esse propósito de vida da empresa ser o propósito de vida dele também. Né? Então, olha que interessante. E foi um menino que entrou como estagiário, né? Onde ele ocupou já cargos em vários ramos da empresa, então desde a área de tecnologia, a área financeira, a área administrativa, teve realmente possibilidade de crescimento por algumas questões a qual nós vamos falar aqui. E que aí fica aí a dica, né? De que quem quer realmente fazer uma carreira de sucesso, ocupar um cargo, é importante, durante um tempo permanecer na empresa. Não dá de fazer uma carreira a partir do momento que tu pula de galho em galho. Eu não estou satisfeito, de repente me oferecem 100, 200 reais a mais na outra empresa. Isso é bem comum, né? Esse é um ponto bem comum. O outro ponto bem comum é assim, eu tô aqui como analista há 1 ano, não aguento mais, eu quero ser coordenadora, a empresa não tá me dando a oportunidade, eu vou para outro lugar. Mas aí quando tu vai vender o teu currículo lá fora, qual foi a tua experiência? Analista. Então a outra empresa também, muito que provavelmente não vai te contratar como coordenador. Porque tu não tem experiência como coordenação, tu não foi líder, né? Então, vai ter que começar do zero em outro lugar. Exatamente. Ou vai começar pelo menos como analista, como saiu, entendeu? Não tô dando isso como uma regra geral. Não desmerecendo o trabalho, mas enfim, já não vai começar na função que gostaria. Porque às vezes é muito mais difícil a gente alcançar uma função superior, um cargo superior, hierarquicamente falando, quando a gente sai de um lugar para pular para outro, porque tu não tem experiência para comprovar a anterior. Entendeu? Então, isso conta muito. Isso conta muito, faz muita diferença num currículo. Bom, vamos começar então pelo item 1, sair sempre da zona de conforto. Então, Ked diz o seguinte, ele diz que todas as vezes que ele sabia que tinha uma oportunidade, né, que mesmo que não era da área dele, mesmo que ele não sabia como resolver, ele se candidatava. Então, uma das dicas que ele coloca é assim, estar naquele sempre mesmo lugar que é confortável é o pior lugar para se crescer. Só aquilo que tu sabes fazer, então, bom. É o pior lugar para se crescer, né? Então, é fácil, é gostoso ficar na zona de conforto, mas não há crescimento. Então, o que ele sugere é que as pessoas percam o medo de tentar novas alternativas, mesmo se for desconhecida. Entendeu? Porque ele diz que foram nessas oportunidades onde, precisa de alguém para ir para a África, morar lá durante 1 ano para cuidar de uma unidade, eu vou. Mas estava disposto a aprender. Ele estava disposto a aprender, ele teve essa disponibilidade e isso fez com que ele realmente estivesse na IBM do mundo inteiro, várias vezes, e também pudesse, de uma certa forma, trabalhar em setores diferentes. Nossa, olha a experiência que ele adquiriu nesses 20 anos na mesma empresa, né? Passando por várias funções. Exatamente. E assim, se disponibilizando para passar em várias funções. Essa é a diferença. Porque tem muitas pessoas que entram para uma área financeira e assim, eu sou financeiro. Mas tu não pensou nunca em outra oportunidade? Não, nunca pensei, eu sou financeiro, né? E de repente ele, como uma pessoa que era da área financeira, ele pensou, vou lá para o operacional, vou me experimentar, né? E isso fez realmente a carreira dele. E esse é um ponto que é incrível, Rubia, mas é um ponto como é comum também entre as pessoas a qual eu faço o trabalho de coach de carreira. Tu sempre foi essa função, tu nunca pensou em expandir? Não, eu nunca pensei, eu só trabalhei nessa função. E aí assim, então às vezes tiveram várias oportunidades de poder se experimentar e a pessoa nem teve ideia.
ela nem cogitou, e é comum isso, é fato, né? Muitas vezes eu também posso ter passado por essa oportunidade. É comum a gente ficar sempre olhando para o nosso quadrado. Então, assim, a dica que ele dá é assim, amplie sua visão, né? Amplie novas oportunidades. E essas oportunidades, às vezes, surgem se você está conectado com outras pessoas dentro da mesma empresa. Exatamente. É outra questão que ele colocou, né? Ele coloca o seguinte, ele diz assim, sempre que você tiver oportunidade, aumente seu network dentro da empresa. Faça com que as pessoas lhe conheçam, né? E também é uma situação onde os profissionais têm um receio muito grande de utilizar essa rede de contatos e fazer com que as pessoas lhe conheçam. Por quê? Porque parece que eu estou querendo me mostrar. Sempre passa aquela sensação, as pessoas sempre têm aquela insegurança, né, de estarem assim, eu vou lá falar com o cara, mas ele nem é do meu setor, o que eu vou lá, né, eu vou lá me mostrar pro cara. Não, gente, quem não é visto não é lembrado, né? É de verdade. E aí o Ked teve ele disse assim, todas as oportunidades que eu tinha de conhecer mais gente, eu ia. Fui convidado para festa do setor tal, não tem nada a ver com o meu. Eu vou. Se eu tenho disponibilidade da minha agenda, eu vou conhecer gente, eu vou me fazer conhecida, eu vou falar sobre o projeto a qual eu estou desenvolvendo e assim por diante. E aí ele traz uma situação que muitas vezes as portas se abriram exatamente por essas situações que ele usar com os outros funcionários. Exatamente, por essas situações. Então assim, ele foi numa festa, de repente, que não conhecia quase ninguém, ali ele passou a conhecer, um dia um gestor estava pensando numa pessoa, pensou no Ked. E muitas vezes nem precisa sair da própria empresa, né, Carolina? Sim. Assim, no ambiente, no refeitório, no ambiente assim as pessoas sempre buscam as suas panelinhas, né? Sempre jantam, almoçam com as mesmas pessoas. Mas às vezes você tem, não é verdade que às vezes você tem a oportunidade de sentar numa mesa com outros colegas diferentes ali do seu núcleo. Sim. E você acaba não sentando justamente por isso. Eu vou me intrometer, eu vou invadir um espaço que não é meu. É verdade, é bem isso. As pessoas têm esse receio, sim, faz parte. Eu acho que sempre envolve muito aquela questão de que a gente pensa que a gente vai invadir, que a gente vai estar sendo entrão, né? De fato, já comentamos aqui, a gente tem que ter muito cuidado para ter a linha, para entender qual é a linha que a gente está sendo entrão, que a gente está sendo inconveniente, né? Agora você realmente me fez pensar, porque sobre a importância de estar interligado, assim, de saber um pouco de cada núcleo dentro de uma empresa, porque, enfim, o produto é o mesmo, o produto final é o mesmo, sim, né? Então, realmente, é extremamente importante a gente saber um pouquinho de cada coisa, né? Entender um pouquinho do processo. É super importante. Um complementa o outro. E eu penso que faz toda a diferença para um profissional que quer fazer carreira. Porque tu imagina que, de repente, numa conversa dessa, num refeitório, você fica sabendo que estão buscando um profissional para tal área, que foi uma área que você sempre desejou. É muito mais caro para a empresa buscar um profissional de fora, muitas vezes, do que ela investindo no que está em terra. Entendeu? Que muitas vezes esse investimento pode ser paralelo já à função do que a pessoa faz. Entendeu? Então, a pessoa se candidatar para possível vaga faz toda a diferença. Não só a diferença de ele conquistar a vaga, mas a diferença de ele de ter a atitude de ir lá e se disponibilizar a vaga. Às vezes você não está como gostaria, mas isso pode mudar. Com certeza. Temos vários colegas aqui que começaram em outras funções diferentes das que estão hoje. Sim, é super comum isso. Então, essa questão é um outro ponto. Aproveite a oportunidade para conhecer o máximo número de pessoas, utilize o networking, porque isso vai abrir portas. Agora, quem está, Carolina, naquela zona de conforto, está acostumado sempre com o mesmo, né? Geralmente, quando é solicitado de uma forma diferente, usa esse tipo de frase, isso não dá para fazer, é muito complicado, não é a minha área. Sim, é verdade. E essa é uma outra questão, assim, de que para Ked é inaceitável. Ele diz o seguinte, esse tipo de frase para mim nunca existiu. Né? Eu sempre utilizei as oportunidades, ou utilizei os limites como um desafio para que eu pudesse superá-los, né? Então, eu penso que é um outro ponto onde o profissional realmente tem que se dar conta de que ele pode passar por cima desse desafio,
né? E esse desafio, muitas vezes, é a oportunidade que ele precisa, né? O KED coloca uma situação que ele diz o seguinte, que tem que recusar esse tipo de frase, né? Nunca aceitar. Ele diz assim, ó, eu não aceito pra mim e também não gosto de aceitar com que os outros venham com esse tipo de frase, né? Porque a partir do momento que eu digo, isso não é pra mim, nunca ninguém fez, eu tô parando o tempo, né? Então, aí tá a oportunidade para que a gente possa fazer. Exatamente. Né? E ir adiante. Tem o quarto item aqui, que é identificar-se com valores e pessoas dentro da empresa. E aí esse é um ponto bastante importante, eu acho que foi o que a gente trouxe inicialmente. O que fez ele ficar na IBM desde o começo, quando ele entrou como estagiário, foi o propósito da IBM, né? Ele diz assim, os valores dessa empresa. E o que faz ele continuar na IBM são os valores que ele encontra nas pessoas que hoje estão na IBM. Então ele diz assim, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas a qual eu trabalho, né? Eu aprendi a gostar. E pode ser que muitas vezes isso seja uma dificuldade dentro da empresa, porque nós somos muito diferentes uns dos outros. Sim. E às vezes a gente passa muito tempo com pessoas diferentes que a gente não escolheu estar, né? Por exemplo, meu marido é muito diferente de mim, mas eu escolhi estar com ele. Não é verdade? Às vezes eu estou trabalhando com uma pessoa que eu não escolhi estar com ela, mas ela é muito diferente de mim. Então o que a gente precisa fazer é aprender a utilizar essa oportunidade em prol do crescimento, né? E o que ele coloca é assim, eu aprendo a gostar das pessoas. Não necessariamente eu gosto de cara, não necessariamente é bom, mas são essas as pessoas que fazem eu ficar na IBM. São por essas pessoas que eu fico na IBM. É pelo propósito que eu fico na IBM. Então aí fica uma dica de que muitas vezes a gente não sabe os valores das empresas a qual a gente trabalha. Não é verdade? É verdade. Não sei quais são os valores que essa empresa imprime na sociedade. Então saber quais são os valores que a empresa imprime na sociedade é importante para ver se esses valores combinam com os meus ou não. Às vezes eu tô perdendo tempo numa empresa a qual eu não acredito na causa dela. Essa semana mesmo. E fica complicado, né? Você realmente não acredita. E, Rubem, é impressionante como as pessoas, elas não desconhecem os valores e muitas vezes o que elas... Eu não gosto da onde eu trabalho, eu não gosto, é horrível, eu não gosto de acordar de manhã e ir trabalhar. Mas o que essa empresa tem? Quando as pessoas vão pesquisar, é realmente isso, é a causa. A empresa tem uma causa que não combina com a minha causa. Beleza? Eu acho que é isso mesmo, não combina, sai fora. Vai procurar um lugar que combine, né? Sim. E, por exemplo, a Natura é uma empresa que hoje faz o recrutamento e seleção dela todo baseado em propósito de vida, entendeu? Então, tipo, para eles selecionarem um candidato, eles fazem a seleção vendo se os valores que a pessoa tem como base, os propósitos, são valores condizentes com os valores da Natura. Por exemplo, Natura vem de sustentabilidade, né? Então, se a pessoa não tem hábitos ou não acredita em sustentabilidade, já não se encaixa no perfil. Não é verdade? Então, assim, são coisas muito básicas, né? E que fazem toda a diferença. Sim. Né? Olha, e o último aqui para mim é um dos principais, que é errar, aprender e corrigir. É importante, né? E é importante, se assim, numa entrevista de emprego, tu tá selecionando candidatos, tu pergunta para as pessoas qual foi o teu principal erro. As pessoas paralisam e congelam. As pessoas paralisam e congelam. Aonde é que eu errei? Sabe? Gente, segundo o KED, errar é tão importante quanto acertar. Quem não erra, não tem a oportunidade de melhorar. Não é verdade? Então, assim, realmente, errar faz parte do processo de excelência. Né? E ele diz assim, o que é preciso fazer? Ele até dá uma sugestão. Todos os dias da noite, quando você vai dormir, se pergunte, né? O que eu poderia ter feito diferente se eu tivesse um novo dia? Que é a questão assim, aonde isso significa que todos os dias nós cometemos erros. Sim. Precisa mudar e corrigir. Melhorar, né? Então assim, hoje de repente eu tive uma discussão e falei coisas que foram desnecessárias. Então, como é que eu poderia corrigir isso? Eu não posso voltar ao dia, eu não posso corrigir, mas eu detecto o meu erro, para depois na próxima situação eu me fazer melhor,
né? E então essa é a última sugestão aí de CAD para quem quer fazer uma carreira assim exponencial como ele fez. Tá certo. Obrigada, Carol. Obrigada também. Que vem, Obrigada. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Em seguida, a conversa é com o lutador de MMA, catarinense Thiago Tavares. A gente já volta.